faremos algumas considerações a respeito do simbolismo, símbolo e pensamento pré-operatório. O símbolo, segundo o dicionário, simbolismo significa expressão, interpretação por meio dos símbolos. E a noção de simbolismo reflete as diferentes concepções adotadas a respeito do símbolo. Encontra-se atualmente estreitamente ligada à psicanálise ao enfatizar o pensamento simbólico. Na psicanálise, só se pode falar de simbolismo quando o simbolizado é inconsciente. Esta área de conhecimento destaca, no entanto, que para compreender os símbolos são necessárias outras disciplinas, como a psicologia, a linguística, a epistemologia, a história das religiões e a etnologia. Na literatura, parece haver uma convergência entre relacionar os símbolos às representações. Para compreendê-lo, então, é preciso também englobar outros aspectos da função simbólica. Dentre eles, a imitação, a imagem mental e a linguagem enquanto signos. Para Piaget, o símbolo é um significante motivado, individual, e guarda uma semelhança qualquer com o seu significado. Oposto ao signo, é um significante arbitrário, ligado ao seu significado por uma convenção social e não por um elo de semelhança. A metáfora é um símbolo, porque entre a imagem e o objeto ao qual ela se refere, existe uma conexão, não imposta pela convenção social, mas é sentida diretamente. Então, o símbolo servirá à linguagem dos sentimentos, das experiências vividas e da linguagem afetiva. Há símbolo consciente quando a significação é transparente para o sujeito. E há símbolo inconsciente. No caso dos jogos simbólicos, dos quais a significação não é compreendida pelo próprio sujeito, então, nesse caso, haverá um símbolo inconsciente. Então, por exemplo, é o caso da criança que ganhou um irmão e sente ciúme deste irmão que nasceu. Ela revela na brincadeira, quando ela brinca com dois bonecos, um grande e um pequeno, e diz que o pequeno irá viajar para bem longe e o grande ficará com a mãe. Neste caso, a própria criança não teria consciência que se trata dele mesmo, do irmão e de sua mãe. Então, nesse caso, a gente tem um símbolo inconsciente. Mas, como diz Piaget, o símbolo, como próprio pensamento racional, é, ao mesmo tempo, consciente e inconsciente, apesar do resultado ser sempre consciente. A capacidade de representação se dá, então, pela presença da função simbólica ou semiótica que possibilita a diferenciação entre significante e significado. Piaget postula um mecanismo comum aos diferentes sistemas de representação pautados no funcionamento da assimilação e da acomodação. Para a imitação, há dominância da acomodação. Para o jogo simbólico, há a dominância da assimilação. Dominância porque são dois aspectos que não se excluem, né? Mas nessas situações, um prevalece sobre o outro. Para o pensamento racional, o equilíbrio entre assimilação e acomodação. E para os componentes afetivos da vida psíquica, que intervêm a título de motivação e a título de conteúdo em certos jogos e sonhos, Piaget também os explicam por meio dos conceitos de esquema e de assimilação. Para Piaget, então, o que distingue a inteligência sensório-motora do pensamento propriamente dito é o simbolismo. E a origem do simbolismo está, para o próprio Piaget, na interação sujeito-objeto desde o nível sensório-motor. Então, Piaget indica uma continuidade funcional, por meio de assimilação, acomodação e adaptação,
desde os níveis posteriores, né, desde o nível sensório-motor até os níveis posteriores das condutas representativas. Mas, no entanto, esta continuidade não prova que o símbolo já exista contido na assimilação lúdica sensório-motora. No entanto, é preparado por essa assimilação, por essa estrutura, por meio dos rituais sensório-motores. O símbolo, por outro lado, não suprime o exercício sensório-motor, mas o engloba. Na obra Formação do Símbolo, Piaget buscou reconstituir os inícios da representação, compreender seu funcionamento específico e elucidar as relações entre intuição, operação e a representação imaginada que conserva vida própria, que seria o jogo, a imitação e o pensamento simbólico. Voltando ao nosso tema de reflexão, aspecto figurativo e operativo do conhecimento no jogo, é importante considerar em Piaget que, na fase inicial do desenvolvimento das representações, a representação cognitiva ou nocional desempenha um papel limitado no conjunto das atividades representativas e, em seguida, passa a dominá-las. A relação entre sujeito e objeto do conhecimento no plano representativo começa permanecendo na superfície do eu, daí o egocentrismo, e na superfície das coisas, que seria a imitação. Nas primeiras representações, então, por imagens, a assimilação precede a acomodação. Tem-se, então, o jogo simbólico, que revela um pensamento egocêntrico em estado puro. Mas, na dinâmica do pensamento infantil, desta fase, não é só o jogo simbólico que é revelado. Tem-se também o animismo, o artificialismo, o sincretismo, né? Então, essas representações, essas representações egocêntricas, tanto aparecem no jogo simbólico, como também na própria dinâmica do pensamento infantil. Mas o jogo simbólico constitui, nesta fase, uma manifestação muito importante do pensamento simbólico, porque constitui o meio de expressão pessoal. Então, vamos ter, no período pré-operatório, um simbolismo lúdico, do tipo lúdico, quando há assimilação fictícia, no caso do jogo, do sonho. E um simbolismo do tipo pré-conceitual, engendrando representações novas que anunciam o conceito. O preconceito é, então, caracterizado por uma assimilação incompleta, centrado na experiência de um exemplar tipo. E uma acomodação também incompleta, porque é limitada à evocação de imagens daquele indivíduo tipo. Então, o pensamento pré-operatório se prende a estados estáticos, permanece, então, intermediário entre o símbolo, a imagem e o conceito. O comportamento simbólico é indispensável ao pensamento pré-operatório. A acomodação imitativa é importante na formação de significantes. E as assimilações são importantes porque são elas que vão determinar as significações. E as significações são expressas pela imagem ou por significantes imitativos individuais, que seriam os símbolos, ou pelos signos, que são significantes arbitrários. E Piaget, então, postula uma continuidade do simbolismo próprio do pensamento simbólico ao pensamento racional. Contudo, ele coloca no seu trabalho, né, na sua obra, que os símbolos não são o pensamento e também em si mesmos não são portadores de significação. No símbolo, o aspecto material se ocupa essencialmente de um aspecto figurativo do conhecimento,
que seria a cognição figurativa. O aspecto significativo do símbolo envolve a cognição operativa. É importante assinalar que esses dois aspectos encontram-se indissociáveis no nível sensório-motor, porque para perceber algo corresponde agir motrizmente em relação a ele. O funcionamento motor faz-se no sentido de fatos perceptíveis, sensórios, portanto, figurativos. Mas, ao mesmo tempo, o funcionamento é orientado para a ação, para o aspecto motor e, consequentemente, é operativo. Para Piaget, só faz sentido distinguir conceitualmente figurativo de operativo no pensamento representativo, porque é possível conhecer sem agir externamente. Essa possibilidade evidencia-se na formação do símbolo, como já dissemos. O aspecto figurativo do símbolo deriva das ações pessoais externas, e o aspecto operativo dá significação simbólica às ações. Não são, então, para Piaget, os símbolos, por si, portadores de significação, mas os esquemas assimiladores do sujeito que significam e explicam o símbolo. Então, o aspecto figurativo do pensamento representativo é tudo que se dirige às configurações ou estados como tais, em oposição às transformações. O aspecto figurativo é guiado pela percepção e sustentado pela imagem mental, e desempenha um papel preponderante no período pré-operatório, onde as representações vão se constituindo. Piaget diz que os aspectos figurativos caracterizam como formas de cognição, que as representações, desse período caracterizam formas de cognição que, do ponto de vista do sujeito, aparecem como cópias do real. E, do ponto de vista objetivo, essas representações só fornecem uma correspondência aproximativa dos objetos ou dos fatos. Então, o real, para o sujeito desta fase de desenvolvimento, não é o real em si, mas o real que é construído pelo sujeito, segundo as suas possibilidades de estruturação. Por isso que Piaget vai falar dessa correspondência aproximativa. Então, o aspecto figurativo do pensamento engloba a percepção, que só funciona na presença do objeto, a imitação gestual, fônica, gráfica ou desenho, onde há a reprodução, e tanto funciona na presença ou na ausência do objeto, e a imagem mental, que só funciona na ausência do objeto e conduz às reproduções interiorizadas. Então, o aspecto operativo, esses são os aspectos, que a percepção, imitação, imagem mental, que englobam o aspecto figurativo. Enquanto que o aspecto operativo do pensamento é relativo às transformações e se dirige a tudo que modifica o objeto, a partir da ação até as operações. Para Piaget, o aspecto operativo constitui o caráter essencial dos atos de inteligência em oposição à sua expressão simbólica. No pensamento pré-operatório, os aspectos operativos encontram-se subordinados aos aspectos figurativos e predominam no raciocínio da criança os estados, então, sobre as transformações. Essas centrações nos estados são próprias das representações nascentes. O pensamento operatório consiste, então, em coordenar os estados e as transformações. E esta coordenação que é ignorada no período pré-operatório. O jogo simbólico, então, cuja estrutura lúdica e o símbolo têm um importante papel na construção das representações, encontra-se mais circunscrito ao aspecto
figurativo do conhecimento. A criança constrói símbolos e, nessa atividade, os aspectos operativos são de baixo nível. No brincar de trem, a criança utiliza seu conhecimento habitual de trem e aplica à situação lúdica. Por si só, o uso de símbolos não desafia as estruturas operativas. Entretanto, o símbolo evolui no jogo infantil graças às funções de representação. As condutas do jogo vão se tornando cada vez mais elaboradas, permitindo as representações infantis, e todo um pensamento simbólico guiado pelos sistemas do signo. Então, no jogo simbólico, o aspecto operativo, mesmo que em menor grau, não guiado pelo símbolo em si mesmo, mas pelos esquemas assimiladores que fornecem a significação, é que vai permitir as diferentes significações e a evolução do próprio jogo simbólico, desde um simbolismo individual até um simbolismo coletivo que vai preparar as regras. Por isso, sempre é importante destacar a atividade lúdica, a ação presente no jogo. Ou seja, compreendemos que a evolução do jogo simbólico depende do aspecto operativo, mas esse atua em menor grau, sendo, pois, o jogo simbólico uma importante função na construção do aspecto figurativo do pensamento. E o jogo tem uma importante função na construção dos símbolos, permite, pela assimilação deformante, criar analogias, permite adaptação afetiva à realidade, e a criança reintegra, por meio de brincadeiras, fatos, situações vividas, equilibrando-se tanto afetivamente como cognitivamente. Ela também elabora conflitos. O jogo simbólico favorece o desenvolvimento da linguagem e comporta uma crença própria. E permite a análise do jogo simbólico revelar indícios emocionais envolvidos no processo de conhecer e aprender, e fornecem informações sobre os esquemas que organizam e integram o conhecimento no nível representativo. Então, também tem um papel importante na evolução da narrativa e possibilita a construção de códigos simbólicos até os signos. Então, quando está observando o jogo da criança, é muito importante esse tipo de jogo simbólico, é muito importante observar o plano de criação lúdica, as antecipações, se estão presentes ou não, a coerência no relato dramatizado, a organização do real, a fertilidade da designação simbólica e a adequação significante e significado. Enquanto no jogo simbólico há predominância dos aspectos figurativos, no jogo de regras, os aspectos operativos se tornam mais evidentes e dirigem a atividade lúdica, sem, com isso, negligenciar os aspectos figurativos que também exercem um papel. Pode-se dizer que a regra expressa a constituição do jogo, ou seja, comunica algo no plano simbólico, regido pelos signos e também pelos signos. Daí o aspecto figurativo, o aspecto da representação. Ocorre que essas regras vêm normatizar as ações lúdicas. Então, há coordenação entre os dois aspectos, figurativo e operativo. As regras supõem coordenação de ações, em que o aspecto operativo, então, se coordena com o figurativo. No jogo de regras, há estados, configurações e transformações, a operatividade. Essa forma de jogo reflete a presença de esquemas assimiladores de natureza operatória. O pensamento operatório coordena esses dois aspectos da cognição, figurativo e operativo. Ele coordena os estados e as transformações.
No jogo de regras, tem-se um estado gerado por uma transformação anterior, e assim por diante. O movimento de uma peça, por exemplo, de um jogo no tabuleiro, que um jogador executa, gera um estado, uma configuração. Outro movimento transforma o estado anterior e modifica novamente a configuração. Esses movimentos, estado, transformação, quando antecipados, dá a simultaneidade no plano E no plano representativo, revelam uma forma de raciocínio que coordena o figurativo e operativo, que é o raciocínio operatório. Esse aspecto figurativo ligado ao operativo vem construir os esquemas presentativos do jogo, que é saber o quê? A imagem que vem presentificar o objeto e o movimento. Se liga às propriedades permanentes e simultâneas das peças, do vocabulário das regras, da direção das peças de um jogo de tabuleiro, quando isso é exigido pelo jogo. Por outro lado, vem criar procedimentos, esquemas procedurais, que é saber como fazer. Só os esquemas apresentativos são insuficientes para o sucesso no jogo. É preciso entender o porquê, a razão do procedimento. E, nesse ponto, são os esquemas operatórios que entram em ação para tal compreensão. Os esquemas operatórios no jogo significa saber a razão. Então, o que é preciso compreender? As relações entre as peças mudam. É necessário levar em conta a jogada do outro. As informações que condicionam as jogadas seguintes. E o tabuleiro, peças e regras constituem um todo. Observa-se, então, a inversão que ocorre no que tange aos aspectos figurativos e operativos no jogo de regras. Assim, pode-se dizer que o jogo de regras constitui um exercício para a construção do pensamento no plano das operações, tanto individual como social. E o jogo de regras tem uma importante função no sentido de desencadear os processos cognitivos e não nega o valor enquanto uma atividade assimiladora. Quer dizer, Piaget sempre definiu o jogo como preponderando uma atividade assimiladora. Mas o jogo de regras coordena as diferentes formas de assimilação. A assimilação funcional ou repetidora, a criança repete por prazer as jogadas, as partidas, as estratégias que foram boas para os seus resultados, para os bons resultados. A assimilação deformante, própria da brincadeira de faz de conta, constrói analogias. Então, compreende as distintas representações das peças do jogo. Por exemplo, a rainha no jogo de damas. Também constrói registros de partidas. E a assimilação recíproca, própria do jogo de regras, constrói relações em um contexto regrado. Relações entre os materiais do jogo, peças, tabuleiros, entre suas próprias ações, passadas, presentes e futuras, entre suas ações e as ações do parceiro, porque a jogada do parceiro vai determinar a próxima jogada. Também tem-se as relações interindividuais, a ordem dos jogadores, as relações de cooperação, respeito mútuo, respeito ao outro, etc. Em suma, no jogo de regras, as diferentes formas de assimilação preponderantes nas estruturas de jogos anteriores se integram. Quanto à atividade da acomodação, no jogo de regras o jogo de regras deve atender às exigências de reciprocidade, sendo necessário estabelecer relações entre objetos, entre as ações de jogar, coordenando a ação atual com as passadas e futuras, e entre os jogadores, diferentes pontos de vista e diferentes perspectivas,
Isso tudo num contexto regrado, conhecido e consentido por todos. Caso contrário, não há jogo. Essas formas de assimilação e acomodação fazem parte de um processo que, segundo Piaget, explicaria o desenvolvimento das estruturas, que seria o processo de equilibração, necessárias para conhecer e aprender. Durante a atividade lúdica, esses processos podem ser desencadeados, porque vencer no jogo significa compreender regras, praticá-las e respeitá-las, enfrentar desafios, resolver situações-problema, criar estratégias, avaliá-las em função do resultado obtido. Na medida em que o sujeito, diante de um desafio, decide enfrentá-lo, vai procurar meios para superá-lo, regulando suas ações, corrigindo aquelas que foram insuficientes e mantendo aquelas favoráveis, ou então procurando antecipar as consequências de suas estratégias. Esses movimentos exigem do sujeito tomadas de consciência, ou seja, então, o resultado é importante, mas é fundamental analisar os meios. Então, por isso que dizemos que no jogo de regras, esses aspectos estão unidos e há uma inversão. E também o jogo de regras, como o jogo simbólico, constituem excelentes oportunidades para a gente conhecer a criança. Piaget, em várias de suas obras, Tomada de Consciência, Possível e Necessário, As Formas Elementares da Dialética, fez uso dos jogos de regras como instrumento de observação e análise dos processos de pensamento. Então, eu quero agradecer, tá bom?